anjos, tudo bem com vocês? Final do ano está chegando e na hora de fazer as nossas, criar, né, as nossas expectativas para o ano que vem, uma coisa que nós ouvimos muito é a palavra paz e humanidade, pensar na humanidade. Esse pensamento humano se configura em que realmente? Você sabe que dentro da literatura, no final da Idade Média, começou um pensamento do homem mais voltado para si. É o que nós chamamos de humanismo. Você já ouviu falar, com certeza já estudou, e vamos rever ou ver pela primeira vez, para quem não conhece o assunto, essa página da nossa história literária. Observe essa figura aqui, você vê um homem dentro de um círculo. O que seria esse círculo? Você pode pensar, pode ser o globo terrestre, pode ser a Terra, não é assim? Aí você vê um homem, né, ele está despido, ele está nu, ele está numa apresentação como ele veio ao mundo. Isso pode nos levar a pensar em simplicidade, em despojo, né? Precisamos de roupas para nos vestir e temos várias posições. Então, olha só, como a figura humana é retratada no interior do círculo e do quadrado. Eu vou voltar aqui para você ver, analisar, para poder responder. Olha só, que a gente tem um quadrado, tem uns escritos aqui, não identificado, mas a gente tem aqui um quadrado e um círculo. E o homem, ele se apresenta nessa posição, né? Assim, dá para ver, né? Um pouco mais a mão para cima. Deixa eu ficar melhor aqui. Ó, assim, assim. E também as pernas, juntas e separadas, tá? É isso que eu quero que você observe. E aí eu pergunto, como é que ele se apresenta dentro do círculo? As posições de braços, pernas, podem ser combinadas de diferentes maneiras. Eu acabei de representar aqui, formando posturas diferentes. Mantendo posições simétricas, ou seja, iguais nos dois lados. Então ele pode estar dessa forma, com as pernas juntas e com as pernas separadas. Com a mão para cima, com a mão no meio, né? Fica fazendo essas posições aqui. Em quantas posturas é possível combinar? Né? Então, rapidinho você vai ver. Com os braços esticados assim, ó, as pernas juntas. Com os braços esticados, as pernas separadas. Com os braços para cima, as pernas juntas. Com os braços para cima e as pernas separadas, certo? Então, assim, existe várias formas dele se apresentar dentro do círculo. Então, que impressão essas diferentes posturas provocam em nós que estamos observando? Ora assim, perna junta, perna separada. Vai indicar movimento, tá? Esse homem aí é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci e foi produzido durante o Renascimento. Renascimento é um movimento cultural, artístico e literário que aconteceu na Europa. Você também já ouviu falar disso, tanto em literatura quanto em arte, tá? Momento em que na literatura portuguesa surgiu o classicismo. Então, quando a gente fala de literatura, de produções literárias, a gente entra para o classicismo. Quando você abrange a questão cultural envolvendo artes plásticas, literatura, a gente tem o Renascimento. O Renascimento é esse conjunto. O classicismo está dentro do Renascimento, certo? Então, assim, nesse período de transformações na ordem socioeconômica de muitas invenções, quando a gente fala de movimento, que eu falei agora da figura, eu estou falando também de transformações, de mudança. Então, essa figura que o Leonardo da Vinci produziu, né, ela faz com que a gente reflita acerca desse momento dentro da história da literatura e da história em si. Inclusive, essas coisas que foram surgindo, né, esses movimentos, essas invenções, a gente tem a imprensa. A imprensa, o nome é imprensa porque é prensa, né, prensado, o material era prensado e era produzido, reproduzido. Se eu tenho uma forma agora de expandir as minhas ideias
os meus escritos, tá bom? E a imprensa produzia literatura em Portugal no século XVI. É uma pergunta? Vou voltar aqui, ó. Nesse período de transformações, na ordem socioeconômica de muitas invenções, inclusive da imprensa, quem produzia literatura em Portugal no século XVI e quem era o público consumidor? Pergunta, né? Então, assim, o contexto histórico sempre vai influenciar nessa produção literária. As pessoas que se voltaram para os estudos produziam os escritos e na imprensa se produzia, né, se reproduzia e se espalhava pela Europa, certo? Então aqui, o humanismo é um termo relativo ao Renascimento, movimento surgido na Europa, mais precisamente na Itália, que colocava o homem como centro de todas as coisas existentes no universo. O homem da figura de Leonardo da Vinci, ele está dentro do círculo que representa o globo terrestre, pode representar a Terra. E se eu estou no centro da Terra, eu estou no centro de tudo. A gente está saindo aqui da Idade Média. Na Idade Média, quem ditava as regras, quem concentrava o conhecimento era a igreja. E se a igreja detém e controla o conhecimento, significa que a igreja vai selecionar aquilo que pode ou não pode ser disseminado na sociedade, certo? Aí aqui a gente tem avanços científicos. Nessa época do humanismo, o que acontece? O homem começa a descobrir muitas coisas. Como eu falei, tem a imprensa, nomes vão surgir, isso já foi colocado com certeza em outras aulas. E com esses avanços científicos, o homem vai começar a tomar um espaço no meio cultural. Eu sempre digo aqui, tudo que acontece, todo fato histórico vai influenciar diretamente nas produções literárias, na arte, na poesia, no conto, no romance, que nós vamos ver em outra aula, nos dias de hoje, na música, nos memes. Como nós lidamos muito com a internet, quem não tem o smartphone, quem não compartilha uma notícia, quem não compartilha uma história que descobriu, fulano de tal fez assim, fez assado. Há pouco nós tivemos o episódio de uma pessoa que foi morta no supermercado, né? Na porta de um supermercado, pelos seguranças. Isso repercutiu muito nacionalmente. Por quê? Porque havia uma pessoa perto e filmou, certo? Propagou uma notícia. Isso é um avanço tecnológico e científico nos nossos dias. Mas naquela época, gente, foi assim, a invenção da imprensa trouxe assim uma contribuição gigantesca naquela época, que nem se sonhava em ter telefone, nem se sonhava em ter carro ainda, né? Depois segue aí a Revolução Industrial, que vem a questão dos carros, que facilita a locomoção. Então, tudo isso vai influenciando na produção literária. Então, nessa época aqui, foi de grande valia a invenção da imprensa. Nos nossos dias, a internet é a invenção da contemporaneidade, é a invenção dos nossos dias, que mais, embora não tenha sido inventada por esses dias, né, nós sabemos disso, mas é o que tem nos ajudado a expandir conhecimento, a expandir também notícias falsas, quer dizer, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, a gente precisa só se posicionar e ser instrumento, né? Contribuirmos para que as coisas que sejam compartilhadas sejam coisas interessantes, sejam coisas enriquecedoras nessa construção de conhecimento, tá bom? Então, assim, a tecnologia começava a aflorar. Se nós fizermos uma comparação da tecnologia desta época com os dias atuais, há uma disparidade muito grande. Mas nessa época aqui, gente, a tecnologia foi trazendo também grandes contribuições nos campos da matemática, física e medicina. Você que estuda física, matemática, às vezes o aluno até solta-se na sala de aula, para que eu estou estudando isso? Mas foram os grandes matemáticos da nossa história contribuíram nessa época aqui para que o homem tivesse um comportamento e um reconhecimento do seu valor intelectual dentro desse momento aqui do Renascimento.
Nomes como Galileu, Gutenberg, dentre outros, começavam a se despontar em razão das suas descobertas. É que a gente tem a questão da lei da gravidade, a questão da imprensa, e eu já falei a questão de descobrir que o centro da Terra era o Sol e não a Terra, né, o centro do sistema planetário. Tudo isso modificou o comportamento do homem, certo? Essa época aqui, a época do humanismo, é uma época que o pensamento religioso, anteriormente, predominava nas mais diversas esferas da existência. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um cenário, estamos saindo de um cenário onde a igreja, maior senhora feudal da época da Idade Média, detinha todos os conhecimentos, né? E esse conhecimento era filtrado para que a sociedade tivesse acesso. Lembrando de uma sociedade onde a massa não sabia ler, não sabia escrever. Então, quando você não tem muito conhecimento, é muito fácil de ser manipulado. Aí o que acontece? Qualquer fenômeno ou acontecimento ou experiência estariam atrelados a uma explicação originada nos desígnios divinos. Então, tudo que surgia, tudo que acontecia até então, até que esses avanços tecnológicos começassem a aparecer, até que a imprensa aparecesse também, né, fosse inventada, e lei da gravidade, enfim, até aí, até aqui, né, como é que eu vou dizer? Antes disso, tudo era explicado a partir de desígnio de Deus. Então, era a explicação de tudo. E você sabe que Deus, como um ser superior, um ser que tem todo o poder, causa temor a quem o serve. E como essas coisas seriam colocadas, a sociedade se comportava de acordo com o que a igreja, até então igreja católica, né, comandava e conduzia. Dessa forma, a igreja tinha um forte papel social ao influenciar fortemente na forma em que os homens dessa época deveriam compreender a realidade que os cerca. Sempre do ponto de vista teocêntrico, sempre do ponto de vista religioso, sempre do ponto de vista da igreja. Você sabe que pontos de vista se constroem através de fatos, através de dados, e a partir daí vamos construindo argumentos. Os argumentos, para serem plausíveis, eles precisam ser fundamentados. E aqui, nesta época, antes do humanismo começar a despontar, lá na Idade Média, os argumentos giravam todos em torno da questão teocêntrica. Em tudo, e tudo se explicava apenas em Deus, certo? Do latim, o termo humanus significa, obviamente, humano, e no geral significa o conjunto de valores filosóficos, morais e estéticos que focam no ser humano, daí surge o nome humanismo, certo? Então, o humanismo está dentro do Renascimento. O humanismo fundamenta o classicismo. O humanismo é a época de ruptura do homem, do compromisso, vamos dizer assim, com a igreja e com um olhar voltado mais para si mesmo. Nessa época, o que você precisa memorizar e entender é a época dos grandes avanços tecnológicos, é a época das grandes invenções, também grandes navegações. Portugal, Espanha vão despontar mar afora e descobrir novas terras. Assim, trata-se, no caso do humanismo, de um conceito que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e a si próprio. Será que o homem poderia ser condenado ao inferno se começassem a estudar sozinho determinadas questões? Ciência? É aqui que começa a descoberta, a curiosidade, e de lá para cá, nunca mais o homem parou de investigar, de estudar. Atualmente, nós estamos lutando contra um inimigo invisível,
o Covid-19, né, o coronavírus. E em todo o mundo, cientistas, estudiosos dessa área da medicina, da biomedicina, estão buscando uma forma de barrar este vírus que já levou muitas pessoas à morte. Nesse caso, eu tenho aqui a tecnologia a favor dos cientistas, dos biomédicos. São pessoas que se empenham em estudar, em investigar, para chegar a um bem comum, a um resultado que venha favorecer a humanidade. Esses personagens, ou essas personagens que eu acabei de citar, como Galileu Galilei, Gutenberg, foram nomes que ficaram marcados na história por fazerem descobertas que trouxeram grandes contribuições para a humanidade. Daqui a algum tempo, quando a vacina para o Covid-19 for descoberta e sua eficácia for comprovada, com certeza o nome da vacina pode receber o nome de quem a inventou ou da equipe, não é assim? E lá nos livros de história, daqui a 20, 30 anos, esse período tão triste da nossa história estará registrado nos livros e pessoas que se empenharam a descobrir um meio de banir esse vírus daqui da Terra, por exemplo, estão lá com suas contribuições registradas nos anais da história, tá bom? Vamos avançar um pouquinho? Nessa época aqui, gente, do humanismo, o teatro popular e a poesia palaciana e a crônica histórica foram gêneros mais explorados durante o período humanista. Por que crônica histórica? Porque eu falei das grandes navegações, não falei? Então, os grandes navegadores saíam mar afora para buscar novas terras para as potências Portugal e Espanha, por exemplo, e eles tinham que fazer os relatos das viagens e enviar para os seus respectivos reis. Então, tudo isso também virou produção literária da época do humanismo, tá? Nós vamos dar destaque ao teatro e poesia palaciana, porque lá na Idade Média a poesia era cantada pelos trovadores, elas eram acompanhadas de instrumentos musicais. Aqui não tem mais instrumentos musicais, elas passam a ser recitadas no palácio e recebem o nome de poesia palaciana, tá bom? Então, esses gêneros aqui serão explorados por nós, né, na sequência das nossas aulas, que a gente vai continuar, durante esse período chamado de humanismo, certo? Então, assim, por meio da presença de 2 barqueiros, tá? Eu vou deixar aqui para a próxima aula, a gente vai falar do Alto da Barca do Inferno, uma produção de Gil Vicente, a produção teatral, que é a contribuição que a gente traz aqui para vocês nesta aula de humanismo. Então fica ligado, na próxima aula nós vamos falar do Alto da Barca do Inferno, uma disputa entre Deus e o diabo, para ver quem mais leva a gente para o céu, no caso Deus, ou para o inferno, no caso o diabo. E eu sempre acho que isso aqui daria uma grande produção, tanto teatral quanto cinematográfica. Eu acho que os autores poderiam explorar esta obra de Gil Vicente, daria assim uma grande obra e a gente pode estudá-la dentro da sala de aula. Você pode falar com o seu professor, pedir para ele dar uma explanada aí nessa obra, que você vai ver que é bem legal, tá bom? E hoje eu fico por aqui. Compliquei?